Tudo bem, pessoal? Vamos lá seguir nosso enterro, tentando fazer uma passagem das pedagogias institucionais para a psicoterapia institucional, ressaltando, entretanto, que essa passagem ela é meio sinuosa na medida em que, como eu falei para vocês anteriormente, as pedagogias institucionais surgiram, eclodiram nos anos 60. E quando se fala de psicoterapia institucional, na verdade nós estamos falando de um outro movimento institucionalista que se desdobrou em duas iniciativas diferentes, em épocas diferentes, embora no mesmo lugar, a França. A primeira em meados dos anos 40 e a segunda a partir do início dos anos 50. O que tem uma coisa a ver com a outra? Tem a ver com o fato de que, por exemplo, já que nós vínhamos problematizando a utilização dos grupos com a finalidade de transformação das instituições e, portanto, da sociedade como um todo, um dos participantes dessa iniciativa das psicoterapias institucionais, então um outro braço, uma outra vertente do chamado movimento institucionalista, foi ninguém mais, ninguém menos do que o manjadíssimo Félix Guattari. O Guattari participou da segunda experiência da psicoterapia institucional, sobre a qual a gente vai falar melhor em breve, e nessa participação que ele teve, ele também se colocou um questionamento, tal como Lapasade havia feito no campo das pedagogias institucionais, com relação à eficácia da utilização dos grupos, no sentido de que eles cumprissem a sua finalidade fundamental, que era, ou se esperava que fosse, a transformação das instituições. Ora, se as pedagogias institucionais tiveram como lugar de intervenção, como habitat natural, a escola, a instituição da escola, as psicoterapias institucionais tiveram como campo o hospital psiquiátrico. Elas foram, como nós veremos em seguida, uma espécie de campo de experimentação, de laboratório de pesquisas para transformar a instituição psiquiátrica, que até aquela altura, 1940 e pouco, ela vinha sendo muito semelhante ao que sempre havia sido desde que surgiu lá pelo começo do século XIX, ou seja, um lugar de degredo social, de exílio, de amontoamento de pessoas sem que houvesse, de fato, um tratamento. O Guattari, então, na segunda etapa da psicoterapia institucional, da qual nós vamos falar futuramente, de ambas os tempos, as épocas da psicoterapia institucional, já na segunda época, nos anos 50, para pegar gancho com o discurso do Lapasade sobre os grupos no campo das pedagogias institucionais, ele vai criar uma teoria própria sobre os grupos. E essa teoria ganhou o nome de teoria do grupo sujeito. Então, Guattari diz que todo e qualquer grupo social, independentemente de ser um grupo terapêutico, de ser um grupo político, de ser um grupo supostamente natural, como a família, ele pode funcionar tanto no modo que ele batiza de grupo sujeito, como no modo que ele batiza de grupo sujeitado. O grupo sujeitado, diz o Guattari, é aquele que vive de acordo com leis que vêm de fora dele e as quais ele acata. Enquanto que o grupo sujeito, ele criaria suas próprias leis. Há outras diferenças, entretanto, entre grupo sujeito e grupo sujeitado. É típico dos grupos sujeitados, por exemplo, que eles lutem por não terminar, temam o próprio fim,
sejam relativamente ou bastante cristalizados em seus modos de ação, enquanto que os grupos sujeito, como o nome indica, tomam a pulso a tarefa de transformação das instituições e correm riscos, né, nessa história de estabelecer normas próprias de funcionamento. Os grupos sujeitos são como que senhores da transformação das instituições sociais, enquanto os grupos sujeitados seriam aqueles que relutariam, né, que lutariam contra a transformação. Os dois modos de funcionamento, entretanto, podem caracterizar o mesmo grupo. Então, vou pegar um exemplo recente da política brasileira. Durante 20 anos ou mais, o PT funcionou como uma espécie de grupo sujeito da política brasileira, porque ele aparentava encarnar ideais de transformação, de novas práticas e etc. Mas quando o PT chegou ao poder em 2003, conquistou a presidência da República, eis que, surpreendentemente para muitos, ele retomou as mesmíssimas práticas que haviam caracterizado a política que ele tinha criticado nos 20 e tantos anos anteriores. Fez mais, justificou as próprias patifarias com o fato de que sempre havia sido assim na política brasileira. Sim, é verdade, sempre havia sido assim. Mas não podia uma força instituinte, uma força transformadora, uma força renovadora, um grupo sujeito do campo da política, das práticas políticas, proceder exatamente como aqueles a quem ele criticou durante tantos anos e se ofereceu como contramodelo, como antimodelo. Vemos aí retomar, então, de acordo com o pensamento do Guattari, algo que está, se vocês lembrarem bem, muito presente, muito parecido na teorização do Lapasade sobre os grupos. A ideia de que você constrói um dispositivo grupal para criticar, para mudar o que está fora dele e, no entanto, não se apercebe de que dentro desse dispositivo grupal há reproduzidas todas as formas criticadas lá fora. Então, para finalizar, voltando ao PT, seria preciso que, já que o Lapasade propõe uma crítica permanente dos grupos sobre si mesmos, uma autocrítica, né? Coisa de que o PT não foi capaz até agora. E, diga-se de passagem, quase todos os intelectuais que tentam sustentar o PT do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da reflexão teórica e etc. Então tem alguma coisa aí profundamente estragada nessa mistura, né? Mas que tanto foi identificada pelo Guattari, dentro lá do campo dele, que era o da transformação das instituições psiquiátricas, quanto posteriormente pelo Lapasade, no campo das propostas de renovação à escola. Fechou?